ameaçou o TSE de novo, disse que vai dar o último recado. Quem o Bolsonaro acha que é para dar o último recado? O povo brasileiro que tem que dar um último recado para esse criminoso. Nós temos um problema estrutural, de uma economia voltada a atender os interesses do capital. Nisso, o Bolsonaro é igual, ou até pior, no sentido de que é parte desse regime político apodrecido, com vinculações com o submundo do crime, como, por exemplo, as milícias. Mas ele defende a ditadura do capital com a supressão das liberdades democráticas para que o povo não possa se auto-organizar para lutar por direitos. E ele tentou isso desde o início do mandato. Desde o início. Impor a censura, intervir nas eleições para reitores, por dentro do ordenamento jurídico brasileiro e construindo o fechamento do próprio ordenamento jurídico brasileiro. Tenta apagar a história da resistência dos negros e negras quando quer censurar o acervo da Fundação Palmares. Quer que as escolas brasileiras não discutam gênero e violência contra as mulheres e diversidade étnico-racial para apagar a história de resistência da ampla maioria do povo. A maioria do povo brasileiro é negra. A maioria do povo brasileiro é mulher, embora não seja uma maioria nos espaços de poder. Então, ele tenta esta supressão das liberdades democráticas para impor uma agenda econômica antipovo. Não conseguiu o seu intento. Os estudantes, em 15 de maio de 2019, conquistaram no Tsunami da Educação não só a reposição das verbas para as universidades e institutos federais, mas também colocaram a bola no meio do campo na defesa das liberdades democráticas. Mas veio a pandemia. E na pandemia, o governo, que foi o melhor amigo do vírus no Brasil, porque boicotou as medidas sanitárias, porque tratou de todo momento impor a imunização de rebanho, deputada Érica, para fazer o nosso povo brasileiro morrer. Porque foi isso que ele fez. Cruel, o governo da morte. Depois, ao negar a Pfizer 101 vezes, gente, 101 vezes, condenou o povo a uma vacinação lenta. Lenta. E mais milhares de vidas foram perdidas por crime contra a humanidade cometido por este delinquente. Só que esse delinquente, não contente com as granadas contra o povo brasileiro que quer aprovar no meio da pandemia, não contente com o desespero da fome do povo brasileiro, não contente com a gasolina, o combustível a R$6 o litro, que impacta toda a cadeia produtiva, não contente em tentar privatizar as nossas estatais, como a Eletrobras, e usar o orçamento secreto para ter, de fato, um aparato de dinheiro ilegal, inconstitucional, vergonhoso, para comprar uma base alugada, este governo, não contente com tudo o que está fazendo o povo sofrer, segue ameaçando as liberdades democráticas. A Câmara se apequena de tal maneira que esse silêncio é vergonhoso. É vergonhoso porque nós temos um ministro da Defesa que deveria ter sido preso quando ameaça a relação e a realização do processo eleitoral. Nós temos um presidente da República criminoso que faz fake news sistematicamente. Não contente com a live absurda que fez na quinta-feira, não contente com ter sido, inclusive, instado pelo TSE, que fez correto ao colocar o Bolsonaro como investigado na prática pelas fake news e ameaças ao processo eleitoral, não contente com tudo isso, dobra a aposta na tarde de hoje, quando ataca de novo o ministro Barroso, quando diz que, se não tiver o voto em papel, porque é isso que eles querem, o voto em papel para poder ter cabresto, o voto em papel para transformar cada local de votação do país numa polarização infernal, o voto em papel. Talvez queiram a volta do mimeógrafo também. Talvez queiram a volta dos orelhões e o fim do celular, que é um retrocesso tão gigante, mas tão obtuso, que se não tivesse vinculado a um discurso político de tentar armar um discurso contra o processo eleitoral em 2022, seria incompreensível. O que está posto aqui é um governo rejeitado pelo povo brasileiro, um governo questionado pelas ruas, e foram muitas pessoas às ruas com máscara, com álcool gel, com medidas sanitárias, para dizer que não aguentam mais o criminoso do Bolsonaro. Dia 18 de agosto tem mobilização contra a PEC 32 e 9 de setembro estaremos na rua de novo. Com máscara, com álcool gel, evidentemente, mas nós sabemos que nenhum governo cai de podre, é preciso derrotá-lo. Agora, também sabemos que o silêncio é, na verdade, uma cumplicidade com uma agenda econômica antipovo e com uma política genocida que matou 400 mil brasileiros, que é o que o epidemiologista Pedro Halal fala, que
em função das medidas do governo e da não vacinação, 400 mil vidas foram ceifadas, que poderiam ter sido preservadas. Então, esta lógica, este silêncio ensurdecedor, este apequenamento diante de um presidente delinquente, reitero, deputado Darcy, ele ameaçou de novo hoje, ameaçou o TSE de novo, disse que vai dar o último recado. Quem o Bolsonaro acha que é para dar o último recado? O povo brasileiro que tem que dar um último recado para esse criminoso e ir para a rua com toda a vontade para botá-lo no impeachment, que é o que ele merece, ser responsabilizado pelos crimes contra a humanidade que cometeu, mas também botá-lo na cadeia, que é local de criminosos que promovem crimes contra a vida.